A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Entendimento, irmão, e o Senhor é aquele que vai agradando de nós. Ele vai dizendo assim: estou vendo que a minha mocidade está desejosa das minhas coisas celestiais. E vai, irmão, fazendo uma dispensação para nós. Entendemos, irmão? Se tem mais alguém que Deus chama, aproveita o tempo, glorifica a Deus. Comunhão aqui com Deus. O Senhor me fez saber de contar para essa mocidade também. Quanto o Senhor me chamou nessa graça, serve muito para a nossa mocidade. Esse testemunho, irmão, como o Senhor tem feito, o Senhor me chamou eu, irmãos ali em Carapicuíba, na cidade de Carapicuíba, onde sou nascido e criado. Eu agradeço a Deus, irmão, obedeci a palavra do Senhor. Eu tinha 15 anos, eu 16 anos. Irmão, e a mocidade presta bem atenção. Eu quero agradecer a Deus, irmão, porque quando eu batizei, irmãos, então, acabou aquele batismo, fui para minha casa, irmãos, quando eu cheguei, estava ali o meu pai, a minha mãe, irmãos, e meu pai já serviu a Deus, serve já há muito anos, não serve mais a Deus, minha mãe também, enfim, irmãos, não deram valor a Deus, porque eu não sabia que seria assim, mas quando o servo de Deus, irmão, eu desci as águas, me lembro como se fosse agora, irmãos, antes de fazer a imersão, ele veio assim no meu ouvido e falou assim: moço, você se prepara porque a guerra vai ser muito grande na sua vida, mas Deus te dará a vitória também. Irmãos, e eu, como estava sendo batizado naquele momento, eu não entendi nada. Cheguei em casa, quando, irmão, minha mãe me falou, irmão, se eu havia batizado, eu disse que sim. O meu pai estava ali deitado, mocidade, levantou e veio ali onde estava eu, minha mãe. Glória ao nome santo do Senhor, olhou para mim e falou assim: o que você fez? Eu falei: eu batizei, hoje o Senhor me chamou, eu batizei hoje no batismo. E eu tinha uma hora ali de batizado, que tinha apenas chegado do batismo. Irmão, o que eu ouvi da boca do meu pai foi essas palavras aqui: você fez uma loucura, glória ao nome do Senhor, você se precipitou, você não poderia ter feito isso, você está enganado, glória ao nome do Senhor. E foi falando bastante coisa: você ainda é uma criança, quando chegar o tempo de você conhecer isso, aquilo e mais aquilo outro, e foi falando tantas coisas do mundo, então você não vai permanecer. Escuta o que eu estou te dizendo, você não vai permanecer neste caminho, glória ao nome do Senhor. Irmãos, uma hora de batizado, fiquei olhando aquelas palavras sair da boca do meu pai, e uma tristeza foi entrando dentro do meu coração naquele momento, e eu não entendia, eu fiquei olhando ali, e na minha mente eu me lembro, eu só pensava: mas Senhor, eu não batizei porque eu quis. Quando eu vi, eu estava lá dentro do tanque de batismo, eu nem vi a hora que eu subi pensando, e o meu pai dizendo tudo aquilo. Meu irmão me falou para mim: isso é só uma coisa passageira, poucos dias você já não vai estar mais dentro dessa igreja. Muita coisa, irmão, foi falando, mas naquele momento eu agradeço a Deus, irmão. Tive a minha avó, tem alguns servos de Deus aqui que conheceu ela, uma batalhadora pela esta obra, obedeceu a Deus, muito primitiva, serva de Deus, muito antiga neste caminho. Então, irmãos, ela chegou naquele momento, glória ao nome do Senhor. O Senhor chamou ela em 1919, irmão, recolheu em 96, glória ao nome do Senhor. E de repente ela chegou e viu que o meu pai dizia aquelas palavras, que eu não permaneceria neste caminho. Quando chegasse o tempo de eu conhecer certas coisas do mundo, meu irmão, eu não permaneceria. E ela parou, ficou olhando, irmão, meu pai dizia aquelas palavras, e eu fiquei olhando para minha avó e olhando para o meu pai. Glória ao nome do Senhor. Estou contando porque Deus fez saber de contar para essa mocidade. Irmão, de repente eu vi quando a minha avó olhou para ele, abaixou a cabeça, virou, irmão, e saiu e entrou na casinha dela. E meu pai, eu vim para a porta, meu pai veio atrás de mim me falando, e eu sem responder nada. E eu cheguei na janela e vi que a minha avó estava com o véu na cabeça e dobrando o joelho na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmão. E passou um minuto e meu pai falando, ela levantou, e quando ela saiu na porta eu vi que a presença de Deus estava no coração da serva de Deus, e ela chorava, irmão, e chegou bem de frente com meu pai. Hoje eu entendo que foi uma guerra espiritual que travou naquele momento. Ela chegou bem perto do meu pai, olhou para mim e falou assim: filho, assim te diz o Senhor, a planta que o pai planta, o diabo não arranca ela. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmão, meu pai fechou a boca, entrou para dentro, e ela começou a me aconselhar: fica firme neste caminho. Este caminho a avó conheceu há muitos anos atrás, e o Senhor tem feito bastante obra, vai te ajudar você a ser fiel
Deus, nesta tarde, que eu não sabia, mas a minha luta começou ali. Irmão, meu pai não aceitou o meu batismo, começou uma luta muito grande. Eu conto para essa mocidade que chegou o dia, irmão, completei os 16 anos, e chegava o dia de eu pegar o prato de alimento, o almoço, a janta, e meu pai tomava da minha mão e jogava para os cachorros, para os animais domésticos, e dizia, vai comer com os teus irmãos, vai comer junto dos crentes, aquilo, irmão, nunca respondi nada para o meu pai, e fui passando aquela provação e durou 3 meses, mas quando foi um dia, querida mocidade, de terça-feira, eu estava já trocado, irmão, era 19h15, eu ia para a congregação, meu pai entrou na porta da nossa casa, tomado, mais curioso do que todas as outras vezes, irmão ia me chamar no portão de casa, ele saía, dizia para os irmãos, eu sei os filhos que eu tenho, porque vocês vêm aqui chamar irmão Luiz, vocês irmãos maltratavam os irmãos e eu sempre quieto, mas quando foi esse dia, irmão, me trocava para ir para a casa do Senhor, meu pai entrou, irmão, muito mais curioso do que nunca, e chegou ali, olhou para mim, irmão, e falou para mim, olha, hoje vai acabar esse negócio de crente aqui dentro da nossa casa, ou você vai ficar aqui, vai escolher a nossa casa, vai ficar aqui como sempre foi, ou então você vai escolher os teus irmãos e a igreja, se você escolher ele, você vai com eles e nunca mais vai pôr o pé aqui dentro da nossa casa. A mocidade tinha 16 anos de idade, irmãos, e meu pai apertava a palavra, e eu ficava ali em comunhão com Deus, nunca havia respondido meu pai, ele vai, decide, glória ao nome do Senhor, escolhe, e naquele momento, irmão, eu me lembro, levei meu pensamento no reino da glória de Deus, falei, Senhor, e agora o que eu respondo para o meu pai? Deus abriu a minha boca naquele momento, eu levantei a cabeça, olhei para ele, e disse, pai, se é assim, então eu prefiro meus irmãos e a graça do Filho de Deus, glória ao nome do Senhor, mais do que depressa ele saiu, mocidade, foi abrindo porta de guarda-roupa, irmão, gaveta de cômodo, e por um saco foi jogando a minha roupa tudo dentro daquele saco. Irmão, Deus sabe porque dá de contar isso nesta tarde, e essa obra tem verdade, irmão, glória ao nome do Senhor. Saiu na porta da nossa casa, irmão, e jogou aquele saco com a roupa e falou, pega o que é teu, então, e desaparece, nunca mais aparece aqui, irmão, e veio me acompanhando, eu abaixei, peguei aquele saco de roupa, coloquei nas costas e fui saindo, glória ao nome do Senhor. Ele me levou até o portão, me pôs pro lado de fora, trancou o portão, e eu trocado de terno e gravata com aquele saco de toda a minha roupa nas costas, subi para a casa do Senhor na frente do meu pai. Eu não chorei não, mas quando eu saí, mocidade, grande foi a minha angústia. Passei, irmão, no caminho, era perto da congregação, encontrei um monte de mato, joguei aquele saco de roupa no meio do mato e fui caminhando, chorando para a casa do Senhor. Tinha 16 anos, glória ao nome do Senhor. Quando eu cheguei, irmão, na esquina, vinha subindo o cooperador da nossa igreja, ele olhou para mim e falou, por que está chorando assim? Falei, não, irmão, estou só um pouco triste, mas você está chorando muito. Falei, não, depois eu falo com o irmão. Fui, irmão, para a casa do Senhor, irmão, e sentei no terceiro banco, glória ao nome do Senhor, me lembro, orei, chorei, falei, Senhor, e agora como eu vou fazer? Quando eu estava sentado, veio um servo de Deus de outra localidade, o nosso cooperador deu a liberdade, ele levantou, atendeu o santo culto, mocidade, eu me lembro como se fosse agora, glória ao nome do Senhor, irmãos, e na hora da palavra Deus mandou 14 de São João, mocidade, uma coisa eu já aprendi, a palavra que Deus manda na congregação, ela é tudo na vida do crente, e o crente que ele ama a palavra, irmão, o adversário não derrota ele na face da terra, irmão, e Deus mandou 14 de São João, foi dito esse versículo, não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou te preparar um lugar. Foi feita essa leitura, e Deus foi tomando aquele irmão na hora da pregação da palavra, e eu no terceiro banco, e no momento, irmão, glória ao nome do Senhor, o Senhor já visitava muito a igreja, irmão, já abençoava muito, ele saiu, veio bem perto da gradinha do púlpito, irmão, glória ao nome do Senhor, ainda disse essas palavras, irmão, eu não vou levar o que Deus me revela aqui agora, irmão, e apontou assim pro terceiro banco e disse, moço, eu levantei a minha cabeça, aquele servo de Deus me apontava no banco, e da boca dele saiu essas palavras, eu não sei porquê, irmão, mas moço, te diz o Senhor, quando teu pai e tua mãe te desamparar, eu te ampararei na terra. Naquele momento Deus muito me visitou a minha alma, irmão, e me preparou para tudo que eu tinha que passar. Mocidade, passei luta, passei prova, passei muitas aflições, mas hoje, quando Deus dava na boca do servo de Deus aqui, o Senhor falava ali dentro do meu coração, essa mocidade é tudo vencedora mesmo, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, chegou o dia, irmãos, da luta, da dificuldade, muito choro, e na minha mocidade, irmãos, o Senhor é testemunha do que
te conto, já passei 3 dias e 3 noites de lágrimas, irmão, de choro e de oração na presença de Deus, para aguentar a angústia e a luta que não foi pouca na minha vida. Irmãos, mas quando foi um dia, irmãos, eu entrei dentro de uma reunião da mocidade como essa, na central de Carapicuíba, bendito o nome do Senhor, e naquela tarde, eu não tenho vergonha de dizer, eu entrei na reunião da mocidade, irmãos, eu não tinha mais a minha casa, eu estava com fome, glória ao nome do Senhor, eu estava, irmão, sem tomar um banho para poder entrar naquela reunião da mocidade, irmão, o estômago doía, glória ao nome do Senhor, sentei, fiz uma oração e perguntei para o Senhor, Senhor, responde para mim o que vai ser da minha vida, olha a minha situação, olha a minha prova, glória ao nome do Senhor, irmão, e naquela tarde, na hora da palavra, o Senhor tomou o seu servo e disse assim num ponto da palavra de si, mocidade, entrou um moço aqui, entrou alguém aqui que perguntou, Senhor, o que vai ser da minha vida? Glória ao nome do Senhor. Naquele momento eu falei, é comigo que o Senhor está falando. E ele, irmão, o Senhor abriu a porta da revelação e disse assim, você entrou aqui sem um almoço, glória ao nome do Senhor, você não teve um lugar para tomar um banho, para vir na minha casa, mas hoje te diz o Senhor, você perguntou o que vai ser da tua vida, então grava bem essa palavra que o Senhor te responde nesta tarde. Você está vendo que este servo de Deus está atendendo aqui nesta tarde, não é uma reunião para a mocidade, sim, então te diz o Senhor, olha o que vai ser da tua vida, tu atenderás muita reunião para a mocidade, tu atenderás muito batismo, tu atenderás busca de dom, tu atenderás santa ceia, tá bom, moço, isso é o que vai ser da tua vida, vou te abençoar, vou mudar o teu cativeiro, vou te dar uma família, vou te erguer a tua cabeça, e vou pôr um dom dentro da tua alma, para você batalhar pela minha obra. A presença de Deus tomava nós ali, irmão, e eu agradeço a Deus que o que Deus prometeu tem cumprido até o dia de hoje. Hoje estamos aqui junto com esta mocidade, irmão, para junto nós glorificar Deus e dizer, mocidade, compensa servir este grande Deus, compensa ser fiel à bendita palavra, compensa sofrer um pouquinho aqui, mas ter, irmão, a bondade de Deus na nossa vida, irmão. Compensa, irmãos, compensa servir este grande Deus. E a alma desta mocidade é muito preciosa na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor, muitas obras Deus tem feito, milagres, maravilhas nós temos contemplado. Bendito o nome do Senhor, como é uma reunião para a mocidade. Irmãos, eu recebi aqui um papelzinho pedindo que eu conte uma maravilha que serve muito para a nossa mocidade. Não me lembro onde contei aqui, não sei se foi nessa cidade. Irmãos, bendito o nome do Senhor, mas presta atenção. Mocidade, a mocidade tem que caminhar na espiritualidade, no temor de Deus, uma vida consagrada, como Deus deu ao servo de Deus, esperando a preparação de Deus nas vossas vidas. Porque, irmão, não é bom, bendito o nome do Senhor, que a mocidade, irmão, as moças e os moços coloquem fantasias na cabeça, irmão, mas que caminha na verdade, na seriedade da palavra, crendo no que Deus vos prometer, porque aí cumprirá e terá benção nas vossas vidas também. Irmãos, estivemos ali junto com esse servo de Deus, que a mocidade pede para contar esse testemunho. Irmãos, não é para nós dar risada, não, é para nós entender e compreender, irmãos, o caminho, bendito as investidas que o adversário dá contra uma moça e contra um moço de Deus também. Mas tem moça que fica colocando muita fantasia na cabeça. Moço, isso já enquadra, irmão, até na parte dos conselhos, que fica, irmão, colocando aquelas fantasias, bendito o nome santo do Senhor, isso não é bom. Existiu uma moça que estivemos junto com ela, junto com o servo de Deus, muito bonita, irmão, uma moça muito bela, glória ao nome do Senhor, irmão, de uma aparência, e tinha ali, irmão, os irmãozinhos, e ela foi pegando uma idade, glória ao nome santo do Senhor, irmão, e vinha os moços, olhava, achava aquela moça muito bonita, ia até ela para falar, irmão, se ela sentia de buscar a palavra, ou alguma coisa assim, eu olhava bem para o irmãozinho, irmão, e dizia não para um, não para o outro, irmãos, e não para todos que chegavam, glória ao nome do Senhor. E ela dizia assim, na congregação não tem um moço que serve para mim, só tem esses moços baixinhos, nanico, glória ao nome santo do Senhor, e para mim assim não serve, eu quero moço, irmão, e olha só o que o adversário pôs na mente daquela moça, ela dizia assim, moço, para casar comigo, ele tem que ter mais de 1,80 m,
Glória ao nome do Senhor. Ele tem que ter os olhos azuis. Ele tem que ter um cabelo loiro. Glória ao nome do Senhor. E quando ele sorri, ele tem que ter um dentão de canjica. Glória ao nome santo do Senhor. Aí eu caso. Senão eu não caso. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e vinha os irmãozinhos. Presta bem atenção, irmão, para vermos, bendito o nome do Senhor, se isso serve para a nossa mocidade ou não. E vinha os irmãozinhos, achava ela bonita. Ela só não. E de repente ninguém mais chegava, se aproximava da moça, porque sabia que todos quantos viessem, ela só dizia não. Minha mãe aconselhava, mulher crente, temente a Deus, minha filha. Não, mãe, para mim tem que ser assim, acima de 1,80 m, olhos azuis, cabelo loiro, e tem que ter um dentão de canjica também, aquele sorriso bonito. Aí eu caso, senão eu não caso. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e foi, irmão, passando e ela alimentando essa fantasia. Glória ao nome santo do Senhor. Quando foi um dia, ela foi em uma loja de cosméticos e ali comprava, irmão, algum cosmético. Glória ao nome do Senhor. E de repente, ali distraída, foi, irmão, numa prateleira, escolheu um produto. Quando ela foi pegar, uma mão veio por cima da mão dela, irmão, e pegou aquele produto e falou para ela com uma voz macia, glória ao nome santo do Senhor, é isso que você queria. Quando ela olhou para aquela pessoa, era um moço. Irmão, ela olhou, o moço tinha mais de 1,80 m, os olhos do moço eram azul. Irmão, o cabelo era loiro, o moço sorriu para ela. Irmão, aquele dentão de canjica, aquele sorriso bonito. Irmão, ela olhou, irmão, já ficou paralisada, encantada, olhou o moço. Meu Deus, esse é o moço que eu sempre sonhei. Ele tem mais de 1,80 m. Olha a cor dos olhos dele, olha o cabelo dele, olha que sorriso mais lindo. Esse é o moço, olha o nome do Senhor, ficou olhando. E ele perguntou para ela assim, glória ao nome do Senhor. Você é crente? Ela olhou. Eu sou crente. Eu também sou crente. Aí ela, irmão, meu Deus, ele é crente também. Essa é a preparação de Deus. E ele olhando para ela e falou para ela, olha, eu ia passando e não ia vir aqui de repente em bem. Eu também sou crente. E eu olhei, achei você muito bonita. E ela olhando para ele, né, irmão? Aí falou já com ela, você sabia que eu preciso de uma esposa? Ela olhou para ele, eu também preciso de um esposo. Glória ao nome do Senhor. Irmão, já todo derretida, bendito o nome do Senhor. A nossa moça tem que ser espiritual. Glória ao nome do Senhor. Irmão, de repente, irmão, aí ele falou, então deu certo. Eu estou precisando de uma esposa. Você está precisando de um esposo? Eu sempre procurei uma moça igual você. E ela olhou, irmão, e não se limitou. E disse, eu também sempre pedi um moço igual você. Glória ao nome do Senhor. Então está tudo certo. E começaram a conversar. Presta atenção, irmão. Foram conversando. E ele disse para ela, olha, façamos o seguinte, amanhã 9 horas, eu te espero aqui nesse mesmo lugar. Eu vou te levar para você conhecer a minha casa, conhecer o que é meu, e depois nós vamos falar do nosso casamento. Ela olhou para ele e disse, mas olha, você vai ter que falar com a minha mãe, não. Depois que eu te levar na minha casa, e mostrar tudo que é meu, aí eu vou na tua casa. Tá bom. Despediu, foi embora. Ela saiu, mocidade andando sobre as nuvens. Irmão, é Deus na minha vida. O moço do jeito que eu sempre sonhei. Na congregação não achei. Glória ao nome do Senhor, mas Deus mandou aonde eu estava. Ele é crente também. Minha mãe vai ficar alegre. E é o desejo do meu coração e foi. Chegou em casa, irmão gritando a mãe já desde o portão. Mãe, Deus fez uma obra na minha vida. Que obra, minha filha? Mãe, que jeito é que eu falava que eu queria um moço para casar comigo? Oh, minha filha, eu já não te disse a respeito desse assunto. Mas, mãe, eu não dizia que eu queria com mais de 1,80 m, sim. Que tinha que ter os olhos azuis, sim. Você sempre disse, o cabelo loiro, o dentão de canjica, aquele sorriso bonito. Sim, minha filha, disse. Pois é, hoje eu estava lá na loja e apareceu esse moço, do jeito que eu sempre pedi a Deus. É, minha filha. E ele falou que também é crente, amanhã ele vai vir para conhecer a senhora. Minha filha, toma cuidado, glória ao nome do Senhor. E a mãe ficou observando a filha. E a filha, naquela alegria, a mãe pegou o véu e foi, dobrou o joelho e fez uma oração, dizendo, Senhor, guarda minha filha, bendito é o nome do Senhor, seja com ela pelo amor do teu nome. Entregou a filha na mão de Deus. No outro dia, bem cedo, a moça levantou. Se reproduziu, fez tudo, irmão, o que precisava. E antes das 9 horas, ela já estava lá no lugar esperando o moço. Quando ela estava lá, irmão,
Deu 9 horas, ela olhava no relógio, cadê o moço? Isso quem conta é ela mesmo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Cadê o moço? Quando de repente vem um carro muito bonito e parou ali naquele lugar. Ela olhou aquele carro, abriu a porta daquele carro, irmão, e desce aquele moço. E diz o que ela havia encontrado no dia anterior. Ela quase desmaiou, meu Deus! Olha o carro que ele tem ainda, do jeito que Deus, que o meu desejo do meu coração, Deus está preparando, então olha que carro que ele tem. Irmão, ficou toda encantada. Glória ao nome do Senhor, ele chegou, conversou com ela e falou, entra dentro do meu carro, eu vou te levar para você conhecer a minha morada. Canta-me comunhão, irmão, para entender. E entrou com ele dentro do carro, irmão, foi, andou. Presta atenção, mocidade. O que é uma cegueira espiritual que pode tomar alguém se nós não estiver dentro da luz da palavra? Irmão, de repente parou no lugar aquele carro, desceu, irmão, ele primeiro foi lá, abriu a porta para a moça, ela desceu. Irmão, e ela olhou, estava na frente de uma mansão muito grande, uma casa muito bonita. E ele falou, olha a minha moradia essa daqui. Ela olhou, ficou encantada. Ele disse, entra. O irmão entrou para dentro com ela. O irmão começou a mostrar, olha aqui a sala. O irmão, ela viu um tapete. E quando ela entrou, o calçado do pé subia. Glória ao nome do Senhor, foi mostrando para ela, olha aqui a cozinha. E foi mostrando tudo para ela. E ela falou, aqui é a tua casa, sim, aqui é a minha moradia. E ela ficou encantada. Então é aqui que nós vamos morar, é aqui que nós vamos morar. E ela ficou, irmão, encantada no momento. Irmão, ele olhou e falou, agora você espera aqui. Eu vou subir na parte de cima. E vou ver se está tudo pronto. Depois venho te buscar para você ver o resto de tudo que é meu. Subiu. E a moça ficou ali. Virava para um lado, olhava. Mas que coisa linda. Como vai ser linda a minha casa. Bendito o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é misericordioso. E começou a falar essas palavras. Depois ela disse assim, olha, meu Deus, é muita bondade de Deus. Vou agradecer a Deus por essa obra. Irmão, abriu a bolsa. Pegou um véu. Pôs o véu na cabeça. E dobrou o joelho em cima daquele tapete. E começou a dizer, Senhor, te dou graça, porque tinha um desejo no meu coração e o Senhor cumpriu do jeito que eu queria. E foi orando. E de repente ela começou a escutar um monte de gargalhada. Irmão, alguém sorria e dava risada, e com a risada alta. Irmão, e ela foi perdendo a comunhão, irmão. Deus de contar, porque tem fé no meio dessa mocidade, para crer que Deus tem poder de quebrar qualquer encanto do maligno na vida de um moço e de uma moça de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando ela foi ouvindo aquelas gargalhadas, ela foi perdendo a comunhão. Irmão, e ela, o que está acontecendo? O Senhor, de repente, ela abriu os olhos. Mocidade, sabe aonde aquela moça estava? Dentro do lixão de Sorocaba. Glória ao nome do Senhor. Ajoelhada no meio do lixo. E uma multidão rodeada em volta dela, dando risada dela, irmão, dando gargalhada. Ela olhou tudo aquilo e a voz de Deus bradou no meio daquele lixo e falou para ela, olha a moradia de Satanás aonde é. Glória ao nome do Senhor. Eu te liberto da cegueira espiritual. Ela levantou dali, irmão, chorando em lágrimas, e saiu correndo pelo meio do lixo, irmão, para sair fora do lixão de Sorocaba. Irmão, ela andou 8 quilômetros, irmão. Glória ao nome do Senhor, correndo, e chegou dentro da casa dela, clamando por misericórdia. A mãe veio, ela contou tudo o que tinha acontecido. Mocidade, quando aquele moço parou o carro, a moça estava cega, e na mente dela, na visão, irmão, que o maligno pôs nela, ela estava dentro de um carrão. Ela andou 8 quilômetros, ajoelhou no meio do lixo. Glória ao nome do Senhor, e Deus, por misericórdia, quebrou aquele encanto do maligno na vida daquela moça. Serve para a mocidade isso? Serve para o moço e para a moça isso? E hoje ela testemunha, irmão, estiveram junto com o irmão. Ela testemunha hoje assim. Agradece a Deus, conta essa maravilha. E diz assim, agradeço a Deus. Deus não preparou para mim um moço de mais de 1,80 m. Meu esposo tem 1,60 m e alguma coisa. Irmãos, ele também não tem os olhos azuis, nem o cabelo loiro, também não tem o dentão de canjica, mas é um servo de Deus, encarregado de orquestra dentro da congregação, e Deus livrou ela da queda espiritual também. Está contente, mocidade? Porque tem moça que quer escolher tudo, né, irmão? É como o Senhor está dando, projeta de cima embaixo o que quer. Não é assim. A mocidade tem que aceitar a preparação de Deus nas vossas vidas. E não tem que ser olhado o exterior. Glória ao nome do Senhor, mas é melhor que seja olhado o interior de cada um. Como? O que tem no coração é o que manifesta na boca. Glória ao nome do Senhor. Ora a Deus, moço.
e pede ao Senhor que te dá na tua mão no tempo certo o que for melhor para você caminhar até o fim da tua vida, irmão, de pé nessa graça com um homem e uma mulher de Deus também ao teu lado, irmão. É o que precisa. Entendeu, meu irmão? Não precisa de ficar projetando de cima embaixo aquilo que quer, como tem que ser. Moça que observa muito, aquele tem esse defeito, aquele outro tem aquele, é daquele jeito, aquele a orelha é muito grande, aquele tem a cabeça muito feia, aquele tem o cabelo de tal jeito, aquele não tem isso, irmãos. Nada disso. Oramos a Deus e deixamos a preparação de Deus, irmão, operar na nossa vida, porque Ele te conhece, tanto o lado do moço como o lado da moça, e vai separar um que sirva certinho para que ambos vocês caminhem de pé nessa graça até o fim da vossa vida, irmão. Mas quem olha muito para a aparência, irmão, acaba depois sofrendo apenas do engano. Bendito o nome do Senhor. Mas quem Deus não seja um crente, um homem manchado, e nem uma moça manchada também, que possa servir para alguma coisa nessa obra, irmão. É assim, irmão. Os nossos moços devem orar a Deus, se dispor ao casamento, irmãos, não beber, né, irmão? Para que, irmão, Deus preparando uma serva de Deus, possam juntos caminhar e ser felizes nessa graça também. Os servos de Deus, os moços, procura, irmão, manter o porte cristão, não anda segundo essas modas, não andam segundo, irmão, esses costumes humanos do mundo, repudiando e sempre lembrando, eu sou um servo de Deus, eu sou um moço de Deus, eu sou uma moça de Deus. Precisa melhor do que isso? Não. Glória ao nome do Senhor. Irmão, se isso entrar no coração da mocidade, haverá benção, haverá prosperidade e o nome de Deus será glorificado também. Entendemos, mocidade? Santo é o nome do Senhor. Outro testemunho que me pediram que Deus sentisse, vou contar isso e nós vamos encerrar. Acho que contei isso aqui no Itaú de Minas, mas serve para a nossa mocidade também. Tinha uma moça, também estive junto com eles, irmão. Tinha uma moça muito crente, irmão. De repente, olha a mocidade, presta bem atenção. Por que a frieza não pode nos tomar? Muito crente, amor. De repente, um espírito de frieza foi a tomando. Ela foi enfraquecendo. Quando uma moça se sentiu o Senhor, glória ao nome do Senhor, irmãos, foi perdendo prazer, irmão já não tinha prazer de estar na casa do Senhor. Mas quando foi um dia, irmão, adversário que vai aproveitando às vezes a fraqueza, que vai entrando em algum coração, foi, irmão, soprando no ouvido dela, dizendo, Deus não está mais contigo, olha como você é fraco, olha como você está desobediente, Deus não está mais contigo. Naquele momento, irmãos, a tristeza foi tomando ela, e ela foi parando de ir na casa do Senhor, até que não pôs mais os pés aqui dentro. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e veio um moço lá do mundo, estranho à nossa fé, e começou a rodear aquela moça. Irmão, e logo fez uma proposta de namoro para ela. A princípio ela disse não, pai, mãe, crente, irmãos crentes, glória ao nome do Senhor. Mas no momento, irmão, a insistência, o inimigo é assim, ele não aparece na vida do crente uma vez só, ele fica insistindo, irmão, para ver a hora que se porventura o crente ceder, irmão, ele invade e toma o território que era espiritual e começa, irmão, a montar a sua obra maligna. Glória ao nome do Senhor. Mais mocidade, se houver alguma coisa nesse fundamento, nessa linhagem, Deus cortará nesta tarde, pelo Espírito da Santidade de Deus que tomará essa mocidade. Irmão, e o moço insistindo, até que um dia ela aceitou. O inimigo dizia que Deus já não amava mais, e foi levando aquele namoro avante. E ela percebeu que o pai ia ter conhecimento daquilo. Irmãos, e no momento, o moço chegou para ele e disse, olha, vamos casar. Ela falou, eu não posso casar. Bendito o nome do Senhor, sou crente, e meu pai vai ficar muito triste. E ele foi insistindo, até que ele disse isso aqui, olha, vamos fazer o seguinte, você não quer trazer tristeza para o teu pai? Vamos desaparecer, vamos sumir. Bendito o nome do Senhor, lá você vai ser feliz ao meu lado, eu vou te dar tudo o que você quiser. Bendito o nome do Senhor, vou te ajudar. E um dia você volta aqui na sua casa, só para rever os seus pais. Irmão, e ela já triste,
Bendito o nome do Senhor. O adversário aproveitando dizer que Deus não estava na vida dela. Irmão, aceitou, então tá bom. Deus já não me ama mais mesmo. Presta atenção, querida mocidade, é muito glorioso esse testemunho. Bendito o nome do Senhor. Quando foi um dia, então ele disse, então, vamos na rodoviária, comprou a passagem. Irmão, para meia-noite para sair da sua cidade. Bendito o nome do Senhor, e fugir com aquela moça. Bendito o nome do Senhor, ela foi para sua casa. Arrumou, irmão, uma malinha de roupa. Irmão, escondeu debaixo da cama. Bendito o nome do Senhor, e logo cedo, irmão, foi deitar, fingindo que dormia. Bendito o nome do Senhor, quando estava ali, foi dando 11h30, ela levantou. O pai já dormia, a mãe também. Glória ao nome do Senhor, quando ela levantou, os irmãos acordou. A moça começou a chorar e disse assim, meus irmãos, olha, transmite um recado para o nosso pai. Pede perdão para ele, por eu não ter sido fiel, como ele me ensinou. Glória ao nome do Senhor. Mas diz para ele que eu estou fugindo, indo embora, mas um dia eu volto, já não como uma crente, porque por certo já não sou mais, Deus não me ama mais. Mas diz para ele que eu amo muito a ele, não quis dar para ele um desgosto, estou fugindo, indo embora, não acorda ele agora. Dê um abraço de cada um dos irmãos e disse, é o último beijo e um abraço que eu dou de vocês como crente. Em nome do Senhor, abraçou um, beijou, os irmãos ficou chorando, ela saiu, irmão, e foi para a rodoviária. Glória ao nome do Senhor. Quando ela foi para a rodoviária, chegou ali, aquele moço já estava ali ansioso, porque o inimigo fica à espera, mocidade, de que alguém caia nas suas garras para ele abraçar e arrancar a vida do moço e da moça de Deus. Quando ela chegou, mais do que depressa, irmão, ele já ficou ali junto com ela, esperando o ônibus, era 20 da meia-noite. Agora olha o valor que tem de ser crente. Irmão, perto dali, numas ruas, ela tinha um moço muito sofrido. Irmão, um moço, irmão, muito angustiado, provado. E quando deu 20 para meia-noite, o Senhor foi na cama dele e falou, acorda. Ele acordou e disse, levanta, meu moço. Vai no lixo, Alberto, no lixo, será no lixo. Chegou no lixo, fecha essas caixas. Começa a puxar uma, puxa outra. No fundo de uma daquelas caixas tinha uma cheia de café, pacote de 100 gramas embalado a vácuo. Ela falou, Senhor, que tanto de café? Deve estar vencido. Pegou, puxou um, olhou, estava em dia. O Senhor falou com ela, filha, eu não dou nada vencido para ninguém. As minhas coisas tudo é em dia. Você crê que Deus vai te dar uma coisa em dia? Para você já passou de hora, já passou do tempo, mas Deus vai fazer uma obra em dia na tua vida. O dia da minha obra está chegando. Não, irmão. Que é isso, Senhor? Que tanto de café você não te pediu? Pode levar para tua casa, eu que estou te dando. Levou, eu cheguei na hora. Toda alegre. Meu irmão, vai me chamar de meu irmão. Meu irmão, vem cá, meu irmão. Olha que benção. O que Deus preparou? Me contou a oração, o que ela pediu. Vem cá pra você ver. Eu vi. Vou fazer um cafezinho agora para nós tomar. Você participar comigo dessa benção de Deus. Irmão, fez o café. Tomei o café com ela. Ela deu café para minha sogra. Deu café para vizinho. Glória ao nome do Senhor. Já teve lugar que eu contei essa obra. Depois do culto veio o diácono, veio o ancião, veio o cooperador, veio irmã da piedade, veio mais outros irmãos. Dizendo, irmão, quando você contou a obra do café, eu senti o cheiro do café na igreja. Ela estava fazendo uma faxina no Alto da Glória, em Goiânia, que é o bairro onde eu moro. Lá tem um pé de manga, até hoje está lá. Muito grande, no quintal lá. E aquele pé de manga dá muita manga, sempre dá uma carga boa. Umas mangas bonitas. De longe a gente vê. O fruto dele é amarelinho. E você sabe, irmão, você que tem dado muito fruto nessa obra. Você sabe que o olho do inimigo está em cima de você, cobiçando esse fruto que aparece. Calamanaia. Glória a Deus, o diabo já te deu umas pedradas, não foi? O diabo já te deu umas varadas, não foi? Fala aí, agora o nome do Senhor já tentou te arrancar, não foi? Já tentou te derrubar, não foi? Glória a Deus, mas hoje eu vou te dar mais a turba aqui, vou chegar mais água na tua raiz. Você já vai crescer mais ainda! Vai dando lucro, vai dar mais lucro! Hoje eu vou fazer um investimento.
leva para o Odete. Senhor, eu paro carro aqui, não tenho lugar de parar. Aqui é proibido de estacionar. Não quero saber. Fala aí, encosta teu carro, compra uma manga para o Odete. Fala aí, você crê nisso? Se for preciso o Senhor fazer alguém parar, aleluia, chega ao caminho de alguém, para você chegar na tua mão aquilo que ele quer que chegue. Hoje o Senhor não aonde? Para! Encosta! Em nome de Jesus Cristo! Atende meu filho! Atende a minha filha! Tive que parar. Comprei uma sacola de manga, levei e fui para a loja. Cheguei na loja, o barracão dela no fundo da minha loja, só que não tem passagem, não tinha passagem da loja do barracão, tinha que rodear pelo outro lado da rua. Então, irmãos, entrei na loja, pus a sacola lá até, eu dei um tempo de ir lá na casa dela, pensei que ela estava em casa. 5 minutos que eu tinha chegado, escutei um barulho lá na porta, era ela. Mulher. Como filho que é a sua palavra, meu filho. Tendo graças a Deus pelo Senhor da promessa, o Senhor tem miserável também. O irmão estava sentado no banco, não sou de testemunhar muito, mas o Senhor tocou muito forte no meu coração. E eu vim contar essa obra, irmão, na idade de 7 anos, ainda no mundo. O Senhor permitiu que meus pais se separaram e naquela separação eu acabei ficando morando com meu pai. E passou os anos, cresci, quando já na minha adolescência, o Senhor me chamou na sua graça. E ali, irmão, para mim congregar, eu morava num povoado chamado Casa Caiada, no estado de Sergipe. A gente andava cerca de 12 quilômetros a pé para ir congregar todos os domingos. E ali, irmão, ia eu, mais outros irmãos, alguns preparou bicicleta. Enfim, era aquela caminhada. E às vezes eu ia visitar minha mãe também, que morava no outro povoado, ficava mais ou menos uns 6 quilômetros. Irmão. Toda vez que ia congregar, ela sozinha por dentro de uma mata, a pé. E um certo dia, uma angústia muito grande no meu coração. No meio daquele mato, desviei da rota, entrei assim para dentro do mato, e dobrei meu joelho e falei com o Senhor, falei, Senhor, prepara para mim um transporte para mim, Senhor. Eu não aguento mais andar tanto a pé. E ali o Senhor falou comigo, você vai a pé, mas você não volta mais a pé. Agradeço a Deus, irmão, chegando na casa da minha mãe, uma casa de Itália, no interior, uma situação muito difícil, irmão. Deus permitiu que ali, irmão, ela ganhou 3 bicicletas, e daquelas 3 bicicletas ela vendeu 2 e deixou uma na casa e falou, olha, essa daqui eu ia vender, mas não sei porque eu senti desejo de te dar essa bicicleta. E ali, irmão, voltei feliz para a minha casa, e na situação muito difícil, não tinha emprego, peguei aquela bicicleta, coloquei uma caixa atrás, cheguei numa padaria e comecei a comprar pão para revender no outro povoado. E todo dia de manhã cedo, volta de 5 da manhã, eu naquela padaria, chega na bicicleta e ia vender pão no outro povoado. E ali, irmão, muita gente que morou no interior sabe, é comum vender fiado, para a pessoa pagar no final da semana, o pessoal trabalhava durante a semana, no sábado recebia o dinheiro, e no domingo, quando eu passava para vender pão, ali de manhã cedo, eu começava a arrecadar aquele dinheiro. Irmão, aconteceu que com o passar do tempo, muita gente começou a comprar fiado, não chegava no final da semana, já não tinha dinheiro para pagar, e aí foi acumulando dívida, e eu não tinha mais como pagar também o dono da padaria, aqueles pães que eu comprava para ele. E não ficou uma situação muito difícil, até chegou o ponto que o dono da padaria chegou para mim e falou, olha, ou você arrecada o fiado para me pagar, ou infelizmente eu vou ter que pegar sua bicicleta. Irmão, entrou um desespero muito grande, eu olhei ao Senhor, falei, Senhor, você preparou para mim essa bicicleta, Senhor, e agora? Vou voltar para pegar a pé novamente, Senhor, tem misericórdia. E ali, irmão, pegando aquela bicicleta, peguei o caderno, e ali fui vender pão, chegava naquela casa, irmão, cortava até o coração, que eu vi aquela família também necessitada, e eu cheguei a falar, olha, me desculpa, mas você tem que me pagar pelo menos uma semana de venda, porque o dono da padaria já quer tomar minha bicicleta, e como é que eu vou manter a minha casa? E ali alguns entendiam, outros não pegavam pão, mas na semana seguinte começaram a pagar. Irmão, cheguei na casa de um homem, ele já me devia pão há 3 semanas, o apelido do homem, ele chamava-se Pedeu. E chegando para ele, contei essa história, e ali, irmão, aquele homem encheu uma ira, o inimigo entrou naquele homem, ele começou a tremer de raiva, e falou, espera aí que eu vou pegar o seu dinheiro. Irmão, estava com a bicicleta entre as pernas, esperava que ele fosse lá pegar o dinheiro, quando de repente, irmão, aquele homem furioso veio em alta velocidade correndo, com um facão na mão, mais ou menos desse tamanho, e falou, agora eu vou te dar o que você merece. Pegou aquele facão, irmão, na hora eu pensei, se eu correr, não dá tempo de me acertar por trás. Se eu ficar, ele me matar, eu vou pro céu, dá tudo certo. Então, glória a Deus. Irmão, na hora que ele levantou aquele facão para baixar a mão, a palavra que veio para mim foi, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Fechei os olhos, não esperei. Demorou alguns segundos, e aquele silêncio, todo mundo abismado, e aí eu resolvi abrir o olho, eu falei, ainda estou vivo. Quando eu olhei para ele, irmão, ele estava com a mão no alto, com o facão assim, tremendo, as lágrimas começou a correr no olho daquele homem. De repente ele lavou o facão no chão, se ajoelhou,
começou a agarrar nas minhas pernas, a chorar, e falou: padeiro, pelo amor de Deus, me perdoe, eu não sei o que aconteceu comigo, eu realmente ia te matar na hora que eu fui baixar o tacão. Você falou uma coisa que eu não escutei direito, o meu braço endureceu, e eu tentava baixar, e eu assim não baixava, aleluia. E aí, irmão, na hora que você olhou nos meus olhos, eu senti que algo saiu de dentro de mim e eu voltei assim, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. A minha congregação hoje, irmão, é na Vila Seabra e está em Paulista, aqui pertinho. Desejo levar as vossas saudações para saudar todos com a santa paz de Deus. Deus e por Jesus Cristo seja sempre louvado, irmão.